Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta segunda-feira, hoje dia 1º de junho. Começamos falando sobre a onda de protestos nos Estados Unidos e também na Europa em torno da morte de George Floyd, um norte-americano de 46 anos, que foi morto numa operação policial na última segunda-feira. Manifestantes dizem que a morte se trata de um ato de racismo e levantaram a bandeira da campanha Vidas Negras Importam. George Floyd foi acusado de passar uma cédula falsa de $20 no comércio local de Minnesota, quando ele foi alvo dessa operação policial. Porém, um policial que tentava contê-lo se exaltou e prensou o seu pescoço contra o chão debaixo de uma viatura policial que estava no local. Essa ação foi flagrada por uma mulher que passava pelo local e registrou o momento. George Floyd chegou a dizer que não conseguia respirar, mas o policial mantinha com o seu pescoço prensado ao chão, o que teria levado à morte de George Floyd por asfixia. Porém, essa morte ela foi configurada como um crime de racismo. E durante a semana, vários protestos em diversas partes dos Estados Unidos surgiram com a campanha Vidas Negras Importam, uma forma de denunciar os crimes de racismo contra a população negra nos Estados Unidos, principalmente as mortes dessas pessoas em decorrência de ações policiais. Neste domingo, as manifestações chegaram também à Europa. Um laudo preliminar independente mostra que a morte de George Floyd foi, sim, por asfixia. Derek Chauvin, o policial que teria provocado a morte de George Floyd, foi preso e outros 3 policiais foram demitidos. O fim de semana foi de protestos também aqui no Brasil. Atos pró-governo em Brasília e em São Paulo, divididos entre 2 grupos, partidários do governo do presidente Jair Bolsonaro e outro grupo que defendia o ato pró-democracia. Esse outro grupo tinha 4 torcidas organizadas de times de São Paulo, e essas torcidas organizadas defendiam aí a democracia no país. Porém, houve confronto em certo momento entre esses 2 grupos lá na Avenida Paulista, em São Paulo, e teriam, além dessas 2 grupos, né, um outro grupo junto a esses manifestantes, que seriam identificados como neonazistas. Agora vamos falar das notícias em torno da pandemia de novo coronavírus. O Brasil já superou mais de 500 mil casos confirmados da doença e o Ministério da Saúde diz que 206 mil já se recuperaram. Porém, o que preocupa nesta segunda-feira, dia 1º de junho, é o alto índice de mortes, que continua crescendo e aproximando de 30 mil óbitos em decorrência da doença aqui no país. Minas Gerais também já registra mais de 10 mil casos de Covid-19 e mais de 275 mortes pela doença. É um número alto e que tem levado preocupação, e você acompanha a relação desses casos e desses óbitos em nossos stories no Instagram. Acompanhe @Jornal Super News. A Caixa começou a pagar o auxílio emergencial para aniversariantes do mês de janeiro no último sábado. Hoje prosseguiu com os aniversariantes do mês de fevereiro. Amanhã são aqueles nascidos em março. E depois segue até o dia 13 de junho, pagando beneficiários que fazem aniversário até dezembro. A exceção será o dia 7 de junho, que não terá funcionamento das agências, porque é um domingo. As agências da Caixa funcionam de 8 da manhã até as 2 da tarde. Uma outra informação é de que outros 50 bancos participam desse pagamento, ou seja, você que já recebeu a primeira parcela, vai receber a segunda parcela do auxílio emergencial, pode utilizar os meios alternativos para transferir o valor do auxílio emergencial, sendo para outra conta na Caixa ou através do saque pelo aplicativo em terminais eletrônicos ou mesmo em outras contas em outros bancos.
É uma boa notícia aí, né? Esse pagamento dessa segunda parcela, mas a orientação é para que você não corra riscos, use máscaras e evite aglomerações. Agora já está mais fácil, né? As pessoas já tiveram muito trabalho para receber a primeira parcela, na segunda já sabem como funciona o processo, então fica mais fácil receber este valor até o dia 13 de junho. Agora vamos falar do tempo. O inverno ainda não chegou aqui no Brasil, mas o país já apresenta muitos lugares que têm registrado geadas, né? Que são aquelas alterações climáticas que provocam aquelas verdadeiras friacas que parecem semelhantes, né, aos períodos do inverno. Aqui em Minas, as temperaturas, embora estivessem muito frias na última semana, terão uma leve elevação durante essa semana. Em Belo Horizonte, as mínimas são a partir de 13 graus, podendo chegar a máximas de 27 graus por lá. Aqui em Governador Valadares, as mínimas ficam em torno de 14, 15 graus, podendo chegar até 29 graus. Amanhã será um dia ensolarado em grande parte do estado e aqui em Governador Valadares também. Durante a semana, o tempo fica nublado, parcialmente nublado, com as temperaturas variando então de 13 a 29 graus em Governador Valadares e em Minas Gerais, tendo essas pequenas elevações aí, né, nas temperaturas. Agora vamos falar de uma boa notícia aqui em Minas. A CEMIG vai manter a bandeira verde na conta de energia até 31 de dezembro. Tudo por decisão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, o valor do custo extra de energia não é repassado aos consumidores, não se cobra esse custo extra da conta de energia e vai manter aí durante esse período de crise, essa pandemia, a bandeira verde até 31 de dezembro. Uma boa notícia. Agora vamos às notícias breves. O imposto de renda pode ser declarado até o dia 30 de junho. A prorrogação se deve à medida emergencial frente à pandemia que estamos vivendo de coronavírus. O Ministério da Saúde pede que você, doador de sangue, compareça aos bancos de doação para fazer sua doação e manter estáveis os estoques de bancos de sangue de todo o país. Alguns lugares você precisa agendar, já outros não, né? É sempre bom consultar o órgão responsável pela coleta de sangue na sua cidade. Aqui em Minas, quem é o responsável é o Hemominas. Então fica a informação aí para você participar e se solidarizar a quem precisa de uma doação de sangue. Essas foram as principais notícias aqui do jornal de hoje. Desejamos que vocês, nesse novo mês que se inicia, né, tenham novas oportunidades, novas possibilidades. A você um ótimo mês de junho e uma excelente semana. A gente se vê aqui no Jornal Super News na próxima edição. Tchau!